Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia também para você de casa. Bom dia, irmão César. Bom dia, como vai? Tudo bom. Amém, graças a Deus. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Que bom. É muito gratificante amanhecermos o dia e entrarmos já na presença do nosso Deus. Então, diante disso, iremos fazer uma oração. Amém. Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, porque Tua misericórdia se estende a cada um de nós, todo santo dia, Amém, todo Senhor. tempo. E nós vemos aqui, Pai, te rogar que o Senhor imprima na nossa mente a vontade de estudar a Tua palavra, Pai, de cada dia buscar mais e mais, porque as Tuas riquezas para conosco são infinitas. Nos ajude, Pai, a compreender a palavra do Senhor, que transforma a nossa vida, que muda o nosso caráter, que possamos ser, Pai, a imagem de Cristo, Amém, o Jesus. Deus que andou entre nós aqui na terra para nos dar o exemplo, e que o Senhor possa trabalhar na nossa mente de maneira que venhamos aprender a ser como o céu é, Pai, que é aprender a nos dar ao nosso próximo, a ter o benefício maior quando ajudamos o nosso próximo, porque nós nascemos para servir, Pai. Primeiramente a Ti e ao Teu próximo. Os Teus mandamentos se resumem a isso, Pai. Servir ao Senhor em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e servir ao nosso próximo. Que tenhamos esse espírito, Pai, de abnegação, de poder estar sempre fazendo o melhor em prol das outras pessoas, porque quando fazemos isso, o maior beneficiado é nós mesmos. Amém, Obrigado, Jesus. Pai, nos ajude e nos instrua nos Teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, para cantarmos, para louvarmos ao nosso Deus, né? Já de manhã, bem cedinho, esse Deus tão maravilhoso, vamos cantar o hino. Qual vai ser, irmão César? Então iremos cantar ao nosso Senhor o hino de número 375. Ao tomar minha frágil mão. Amém. Mas em meio às trevas vislumbro a luz.
E agora, irmão César, chegou o momento o quê? Muito... O momento de recitar o versinho que é um versinho novo dessa semana. Que se encontra onde, irmão César? Em Filipenses 3, do 20 ao 21. Então, vamos agora recitar o nosso versinho, aprender mais um. Pegue sua Bíblia aí e vamos falar junto, tá bom? E a gente vai falar aqui com a nossa igreja também. Vamos lá, irmão César? Vamos lá, no 3 começaremos. 1, 2, 3. Filipenses 3, do 20 ao 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, do 20 ao 21. Filipenses 3, do 20 ao 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, do 20 ao 21. Filipenses 3, do 20 ao 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, do 20 ao 21. Nesse momento, vamos ficar com o estudo, tá bom? Que você faça bem proveito desse estudo, que esse estudo possa abençoar a sua vida, assim também como abençoou. O estudo de hoje é maravilhoso, que fala sobre a nossa generosidade, aquilo que nós possamos devotar ao nosso Deus. E que você também possa ser um beneficiado nesse estudo, assim como nós fomos hoje. Amém? Bom dia para você aí de casa, bom dia para você que tem nos acompanhado, tem pegado o seu livrinho, olhado lá, estudado com a gente e você tem se sentido muito abençoado, não é? Eu sei que sim, porque nós somos abençoados. E eu sei que esse momento é um momento muito legal, onde nós conhecemos os nossos missionários lá do outro lado. Você é nosso missionário. E hoje a nossa história é uma história muito fofinha, muito legal. É de um casal de idosos. Eu gostei muito de ver a irmã Maria Rita e seu Francisco. Eles são testemunhas vivas de que não existe idade quando se trata do Evangelho de Deus. Que a gente pode entregar o nosso coração a Jesus na idade que tiver, né? E testemunhar dele. Então eu queria compartilhar com a igreja esse vídeo, né? Desse casal tão carinhoso que enviou para nós. Olá, queremos nessa oportunidade testemunhar sobre o que a Escola de Profeta tem feito na nossa vida. Eu me chamo Maria Rita e esse é o meu marido Francisco. Sim, nós somos casados há 34 anos. Éramos católicos e após 4 anos de casados, eu aceitei a verdade. Mas o meu marido, ele não aceitou. E tinha a questão do sábado, né? E ele sempre trabalhou muito e eu também trabalhei muito. Tivemos 2 filhas e as nossas filhas foram criadas na igreja, mas eu ia para a igreja com as minhas filhas sozinhas. Era como se fosse uma viúva de marido vivo. Então, durante 30 anos eu fiquei na igreja. Durante alguns bons anos eu fiquei na igreja sozinha, mas sempre orando a Deus para que Deus
tocasse o coração dele. Sempre levei uma vida assim muito corrida e muito difícil também, mesmo porque a divergência em casa era muito grande, principalmente no campo espiritual. Eu tinha uma vida assim, por mais que eu me esforçasse, eu tinha uma vida assim, teórica, muito superficial. Não perdia os cultos, estudava a lição da escola sabatina com muita dificuldade, tive alguns cargos na igreja, então sempre fui ativa, mas eu nunca pude me aprofundar, fazer mais que isso. E ao me aposentar há poucos anos, eu decidi no meu coração que eu ia me aproximar mais de Deus através do estudo da palavra e do espírito de profecia, que até então eu nunca havia lido um livro do espírito de profecia, só mesmo textos, assim, citações. Então eu tinha assim um desejo muito grande, uma preocupação muito grande com o déficit que eu tinha com esses livros que eu possuía todos, mas eu não lia, estavam todos na estante. Então isso me inquietava muito. Meu marido, tivemos muitas crises no casamento, e numa dessas crises, numa dessas crises e reconciliação, ele passou a frequentar a igreja comigo. Então ele já estava frequentando a igreja comigo há uns bons anos, mas ele nunca aceitava assim os apelos, né, de ir à frente ou mesmo de se batizar. Ele já havia feito alguns estudos bíblicos, mas ele não se decidia pelo batismo. Até que um amigo me mandou um link da escola de profetas, e eu ao abrir, eu vi que era da Maísa Ribeiro, uma pessoa que eu havia conhecido alguns anos atrás, através de alguns vídeos, e era uma pessoa que eu apreciava muito mesmo. Mas por alguma razão ela sumiu e eu não vi mais a Maísa. Então eu passei a assistir os vídeos e foi assim com grata satisfação que eu passei ele foi me prendendo, porque a ideia de estudar a Bíblia linkada com o espírito de profecia me cativou, e o resultado foi que em apenas alguns meses eu já li 7 livros, né, juntamente com a Escola de Profetas, 7 livros do Espírito de Profecia, coisa que eu não fiz em 30 anos da minha vida. Então isso tem contribuído muito para o meu crescimento espiritual. Eu apresentei o estudo bíblico para o França e falei para ele, porque até então era difícil pegar ele assim no culto, nas leituras. E aí eu apresentei para ele o estudo, falei: França, olha que interessante este estudo bíblico aqui, porque a gente lê a Bíblia e eles explicam e a gente aprende, fica muito mais fácil o aprendizado. Então eu mostrei para ele e ele passou a acompanhar o estudo bíblico e ele passou a gostar. E ele passou a gostar tanto que ele já fazia isso sozinho. Quando não era possível a gente fazer juntos, devido a alguma incompatibilidade de horário, ele fazia no horário dele, no tempo dele, mas ele nunca deixou mais de fazer. E ele foi crescendo em conhecimento, e ele aprendeu também aquilo que ele não aprendeu a vida toda. E depois, então, eu apresentei a ele o espírito de profecia. Falei: França,
É muito bom que a gente estude a Bíblia, mas que a gente também estude o espírito de profecia. Isso vai ampliar ainda mais o seu conhecimento. E aí, então, a gente passou a fazer juntos também o espírito de profecia. E o resultado é que ele se batizou, aceitou o batismo e no dia 15 de setembro, para a honra e glória de Deus, ele foi batizado lá no Rio Jordão. A viagem que até então estava só nos meus planos, só eu iria viajar, porque ele não queria. Então, depois de tudo isso, de se familiarizar com a escola de profeta, com esses alunos maravilhosos, essas crianças maravilhosas, ele ficou tão assim encantado com tudo, que ele decidiu também a me acompanhar na viagem e acabou aceitando o batismo para a honra e glória de Deus. Então nós somos muito gratos a Maísa e a esse trabalho maravilhoso com esses jovens, que a cada vez que eu assisto, eu peço a Deus no meu coração que use todos eles para a honra e glória de Deus, que eles possam abreviar a volta de Jesus ainda mais. E eu só penso no quanto eu gostaria de ver a minha filha dentre esses jovens que hoje está fora da igreja. Que vocês possam orar pela minha filha para que ela possa retornar aos braços do Pai, para completar a minha alegria de ter hoje meu marido e a minha filha também na igreja. Temos 2 filhas, uma é casada, ela e o marido trabalham na obra e é motivo assim, de muito orgulho para nós. Mas a outra, ela está fora da igreja, e que vocês possam estar orando por ela e por nossa família. Que Deus os abençoe a todos e muito obrigada por todos. A todos. Muita gratidão a Maísa e um abração aos todos os alunos também da Escola de Profeta. Paulinha, estamos muito felizes com a sua gravidez, viu? Você é uma das pessoas muito amada por nós. Eu não lembro o nome de todos, não quero ser injusta com todos, mas Paula, Joana, a Dudinha, os meninos e essa meninada nova aí que entrou, como amamos vocês. Vocês são muito lindas e maravilhosas. Que Deus abençoe a todos vocês, queridos. Gente do céu, que coisa mais linda e gloriosa! Seu Francisco, um abraço da Escola de Profetas para o Senhor. Glória a Deus pela sua decisão. O senhor não sabe como ficamos felizes em saber da sua história. E quem está do meu lado? A Paulinha, ela que está gravidinha, viu, dona Maria Rita? E eu fiquei tão feliz de ver o vídeo de vocês que eu não resisti, eu tive que vir gravar junto com a professora Joana. Um abraço bem grande para vocês, que o Senhor Jesus continue fazendo uma obra linda, como Ele tem feito na vida de vocês, eu sei que Ele vai continuar. E que nós possamos nos encontrar pessoalmente. Um beijo no coração. E só mais uma coisa, quem aqui se compromete de orar pela filha da nossa irmã Maria Rita? A senhora não está vendo, mas está todo mundo com a mão levantada, viu? Para a glória de Deus. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Mais uma vez, Deus nos concedeu a oportunidade de estudarmos a sua palavra e que o Espírito Santo atinja seu coração. Bom dia, Duda. Bom dia, Bianca. Tudo bem? Tudo bem. Que bom. Nesse momento, antes de começarmos a estudar, vamos fazer uma oração? Desse jeito mesmo que nós estamos? Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado também porque mais uma vez podemos estudar a Tua Palavra e temos ela tão abertamente, uma explicação tão poderosa do que o Senhor tem feito na vida dos seus filhos. Nós agradecemos porque essas pessoas de casa têm sido fiéis e todos os dias estão aqui estudando a Tua Palavra conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Bom, hoje nós continuamos o livro de Timóteo, 1 de Timóteo, capítulo 4 até o capítulo 6. Finalizamos esse livro, que é um livro tão bonito também, né? Uma carta a Timóteo, que era uma pessoa tão amada de Paulo. Mas já no capítulo 4, Paulo ele vem advertindo a Timóteo, olha, se você vê que está tendo pessoas que estão profanando o nome de Deus, que estão ensinando novas coisas, você se afaste delas, porque isso não provém de Deus. E aqui já no verso 1 ele fala que muitas pessoas vão abandonar o evangelho por causa disso, vão deixar o evangelho por causa dessas pessoas que ficam falando coisas ruins. Que dão ouvido, né, a espíritos enganadores. Isso mesmo, que dão ouvido às pessoas que ficam falando contra a mensagem de Deus, algo que não é da vontade de Deus. Então ele vem falando, olha, muitas pessoas vão estar fazendo isso nos últimos tempos. Nos últimos tempos, muitas pessoas vão estar se apostatando. E você deve ficar ciente com isso, deve ficar atento para isso também. Só que no capítulo 4, no verso 4 e no verso 5, muitas pessoas têm uma compreensão errada desse verso. Deixa eu ler aqui na sua Bíblia, capítulo 4, verso 4 e verso 5. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que se rejeitar, sendo recebido com ações de graça, pela palavra de Deus e oração, é santificada. O que muitas pessoas falam? Aqui Paulo está falando que tudo é santificado por Deus. Então, se você ora, tudo fica santificado. Então, se eu pegar uma comida impura, orar em cima dela, eu posso comer ela, porque vai estar santificada. Mas não era isso que Paulo estava falando. Se você for ver o contexto um pouquinho acima sobre isso, as pessoas naquela época, no tempo de Paulo, havia muitas pessoas que já estavam rejeitando o casamento, falando que o casamento não era algo que se deveria fazer, que isso era uma coisa incorreta e que você não deveria praticar atos no seu casamento, você não deveria fazer nada porque aquilo não provinha de Deus. E Paulo ele vem falando isso por causa do casamento. Não vem relacionado à comida. Porque se fosse relacionado à comida, Paulo diria, tudo que Deus criou é bom para se comer. Mas ele não falou isso. Ele estava falando isso porque se nós formos ler os versos anteriores, muitos enganadores estavam falando que o casamento não provinha de Deus, que não deveria se casar. E Paulo estava admoestando, olha, isso não é verdade. Se você ora, o seu casamento é santificado. Aqui ele está falando sobre a santificação do casamento, da junção de duas pessoas, não sobre alimentos. Então isso é uma coisa que muitas pessoas se questionam. Será que Deus permite que nós possamos comer tudo? Porque se eu dou graça no alimento, se eu agradeço, eu posso comer. Mas esse verso não vem se retratando a isso. É verdade. E também continuando no capítulo 4 ainda, né? No final dos versos ele vem aqui, né, admoestando Timóteo, né, falando para ele que era para ele ser firme nessas coisas, que era para ele ensinar essas coisas, né, para a igreja daquela época e também para nós hoje. Aí no verso 11 ele diz assim, do capítulo 4 ainda, manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ele pede para que Timóteo ele fosse exemplo, que ele fosse o padrão, né, da igreja, para que as pessoas vissem nele o exemplo, né, que ele não só falasse, mas que ele vivesse. E aí no verso 13 ele disse assim para Timóteo, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Então ele pede para que Timóteo guardasse a ele mesmo, né? Tanto se guardasse contra essas doutrinas, né, errôneas, que não tinha nenhuma base bíblica que o povo estava ensinando, quanto que ele se guardasse na doutrina de que realmente Jesus ensinava. Isso. E continuando o relato, já no capítulo 5, Paulo ele vem falando sobre as viúvas também. O que deveria ser feito pela igreja com as viúvas? As viúvas, como vocês sabem, devem saber, eram aquelas pessoas que perdiam os filhos, que perdiam o marido, que não tinham pessoas que a ajudassem. Porque naquela época uma mulher não trabalhava, ela não tinha meio de se sustentar. Quem sustentava ela era o marido. E o homem sempre era bem mais velho do que a mulher. Nós vemos isso no exemplo de Maria e de José, porque Maria ela era nova e José ele já tinha tido filhos, ele já tinha sido casado uma vez, mas agora
nós vemos que a mulher não tinha uma valorização naquele tempo, né? Ela não podia trabalhar, não tinha como se sustentar, então quem sustentava ela era o marido, e quando o marido morria, eram os filhos, e quando os filhos morriam, eram os netos. Só que havia umas pessoas, algumas mulheres, que não tinham ninguém que sustentasse elas, que o marido tinha morrido, que elas não tinham filhos, que elas não tinham netos. Então, o que Paulo vem falando para Timóteo? Porque Paulo estava treinando Timóteo para ser um pastor. Então, ele precisava falar de várias coisas que aconteceriam dentro da igreja. O que ele precisaria fazer? E ele vem falando que se fosse uma viúva que estivesse em oração, se fosse consagrada, que estivesse ali o tempo todo servindo, eles deveriam acolher, deveriam ajudar aquelas pessoas. Mas também havia viúvas que não queriam nada com a causa de Cristo, que elas só queriam ir ali para conseguir casar novamente. Então ele vem falando, olha, você tem que ficar atento com essas. Porque essas viúvas, ele está chamando de viúvas mais novas, né? Que eram mais jovens, que desejavam ainda se casar outra vez. Você tem que ficar atento a elas, porque elas não querem servir a Cristo. Elas só querem vir aqui, casar, e depois irem de casa em casa, falando mal das pessoas. E até ele fala aqui que elas teriam uma linguagem, elas falariam de forma rude, que elas fofocariam também ali na casa das pessoas. Então ele deveria ter cuidado, mas se ele visse que as pessoas, algumas das viúvas, tinham uma vida de oração, fossem fervorosas, eles deveriam acolher aquelas viúvas e ajudar elas também. E Paulo fala para ele também, olha, se você souber de alguma família que está aí na igreja, que tem algum parente, alguma mulher que é viúva na família, fale para eles ajudarem ela também, porque ela sozinha não tem um meio de se sustentar. Nós vemos na viuvinha, quando colocou o dinheiro na caixinha dela, ela só tinha aquilo, porque elas são muito pobres. Às vezes o marido deixava alguma herança, mas do mesmo jeito elas tinham que ter alguma maneira de se sustentar. E quem iria sustentar elas eram as pessoas que iriam ajudá-las. E aqui ele vem falando sobre elas também, que ele deveria ter um carinho com essas viúvas também, ele deveria ajudar elas. Sim, e também ele diz para Timóteo, né, que quando uma pessoa pecasse, Timóteo ele deveria repreender essa pessoa, né, na frente de outras, para que essas outras pessoas também temessem, né? Ele diz assim no verso 19 do capítulo 5, no verso 20. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. E aí ele vem mais uma vez, né, apelando a Timóteo, porque Paulo, ele tinha um cuidado muito grande por Timóteo. Eu fico imaginando, né, o amor que ele tinha por Timóteo e o medo que ele tinha de Timóteo ser influenciado pelas falsas doutrinas daquela época. E aí no verso 21 ele fala assim: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Então ele fala aqui que que Timóteo ele deveria tomar cuidado, né, ao eleger alguém para ser líder da igreja, para saber se realmente aquela pessoa estava apta e se ela estava de acordo com as doutrinas do Senhor. E eu achei interessante também o verso 23, que aqui ele tem um cuidado, né, por Timóteo, e ele fala assim: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aqui é um verso muito interessante, né, para ser explicado, porque muitas pessoas quando leem vão pensar, então Paulo aqui está ensinando Timóteo a beber agora, né, beber bebida alcoólica. E não, aqui como o professor Francinaldo ontem falou, que nós devemos pesquisar a cultura, né, da época em que foi escrito essas palavras. E sabemos que aqui é uma carta de Paulo a Timóteo. Naquela época, as águas elas eram retiradas de poços profundos e as cisternas eram abastecidas com água da chuva, que com o tempo ficavam contaminadas e acabava trazendo muitas enfermidades para as pessoas daquela época, né? Elas tinham muitas enfermidades no estômago. E aqui Paulo, ele tem um cuidado, né, por Timóteo. Fala, misture um pouco de vinho. E esse vinho não é o vinho que é fabricado hoje, né, que nem hoje é feito com álcool. Era um vinho próprio da uva, o suco da uva, né, que era misturado com aquela água para que ela pudesse ficar um pouco mais purificada. E tanto que aquele suco de uva, ele era bem doce, porque era feito com uva passa. Isso. Ele não era, porque não existia o método de pasteurização antigamente. Então, o vinho que eles faziam vinho para tomar. E quando a Bíblia se refere a vinho com álcool, é bebida forte.
Mas quando não, é vinho, que é suco de uva. Isso, e acabava aquele suco que era misturado, ele acabava fermentando, né? Mas aí ele pede para que Timóteo, ele misturasse para que ele não tivesse problemas de enfermidades no estômago, e não que ele estava aconselhando Timóteo a beber uma bebida alcoólica, né? Como hoje se vê. E aí aqui ele, né, fala para ele se cuidar, e nos versos 24 e 25 ele diz: os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Então aqui ele fala que as nossas obras, elas são reveladas, elas são manifestas diante das pessoas, sejam elas boas, sejam elas ruins, né? E que Timóteo deveria ter um cuidado muito grande ao lidar com as pessoas, né? Isso. E já no capítulo 6, Paulo ele vem falando para Timóteo que ele deveria também ter um cuidado com as pessoas que estavam trabalhando para outras pessoas, que tinham seus senhores e eram servos também. Que eles também deveriam mostrar submissão um para os outros. Não só o servo para o senhor, mas o senhor também deveria mostrar humildade para com o seu servo. Mas continuando, ele também fala sobre os falsos mestres e os perigos das riquezas. Porque naquela época, muitas pessoas eram muito ricas e às vezes eles não davam muita importância para ajudar no trabalho de Cristo ou para fazer coisas do tipo. Nós vemos isso também quando aquelas pessoas iam lá e colocavam a sua oferta no lugar do Senhor. Só que aquilo, por mais que parecesse muito dinheiro, era o que restava deles. E ele vem falando, olha, você deve ficar atento, porque há pessoas que estão ensinando outras coisas e, além disso, há pessoas que estão amando ao dinheiro, que deixam a causa de Cristo por causa do dinheiro. E ele deveria ficar atento com isso, deveria ajudar as pessoas, porque Paulo sempre estava falando para Timóteo coisas que ele mesmo via nas igrejas e que ele estava falando, você tem que se atentar com isso, porque eu já vi isso nas igrejas e você agora vai ser um pastor, vai ser o meu sucessor, então você vai ter que ficar atento com essas coisas também. E aí ele vem continuando falando sobre Timóteo também, vem apelando para Timóteo ele seguir a justiça, a piedade, o fé, o amor, a constância e a mansidão, que ele deveria ficar com isso, não deveria seguir o exemplo das pessoas e sempre deveria se manter forte. E para finalizar, né, ele diz aqui no verso 20 do capítulo 6, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando-se alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Então aqui, né, ele pede para que Paulo permanecesse firme, né, naquilo que eles tinham aprendido da palavra de Deus e que eles não dessem ouvido tanto à ciência a ponto de abandonarem a fé como muitos haviam feito e fariam naquela época. Isso mesmo. Então vamos para o nosso estudo do livro. Nós tivemos um estudo bem interessante hoje no capítulo 48 do Atos dos Apóstolos. Quer começar? Paulo perante Nero. Ontem nós vimos algumas coisas sobre o que tinha acontecido com Paulo, como tinha sido a sua prisão, como tinha sido a sua liberdade. Mas agora nós vamos ver o julgamento de Paulo. O julgamento de Paulo perante Nero. O que ia acontecer com ele? Paulo ele já estava sentindo que sua morte estava chegando. Ele sabia que Nero era uma pessoa muito ambiciosa, era uma pessoa muito rude e que não se submetia às pessoas. Então ele sabia, eu já tenho tantas acusações, já tenho tantas coisas e ainda mais esse homem que não tem piedade de ninguém, ele vai fazer coisas terríveis comigo. E eu tenho certeza que eu vou morrer, ele já tinha certeza que a morte dele estava se aproximando e já estava chegando. Mas o que eu achei mais impressionante foi que Paulo, mesmo tendo essa certeza de que a morte dele estava chegando, ele não ficou assim, nossa, mas eu vou morrer, será que Deus vai permitir que eu vou morrer? Eu vou ficar nervoso, não sei o que, não sei o que lá, vou fugir daqui para que ninguém me matar. Ele não estava assim. Ele tinha o pensamento dele, ele estava muito calmo e todas aquelas acusações que eram feitas contra ele, ele sempre mantinha sua serenidade, porque ele sabia que mesmo ele perante Nero, o Deus dele era mais forte do que Nero ainda. Amém.
E aqui vem falando, né, no início do parágrafo, que a natureza do crime que Paulo estava sendo acusado era muito séria, né? Nós vimos ontem que ele estava sendo acusado de ter instigado o incêndio, né, que Nero mesmo que tinha causado. Eu fico imaginando ele perante Nero sendo acusado de um crime que o próprio Nero tinha cometido, né? E aí Nero sabia que ele que era o culpado do crime. E Paulo, como a Duda falou, já tinha certeza de que não tinha como se livrar, porque era um crime muito sério. As pessoas elas estavam assim com um ódio tão grande dos cristãos que eles sabiam que era ali mesmo o fim dele, mas ele não se preocupou com isso. E é interessante que no segundo parágrafo, né, vai falar assim, que entre os gregos e romanos tinha um costume deles, né, poderem permitir um acusado ter um advogado, né, para falar a favor dele, ou até mesmo para implorar, né, com choro, com lágrima, e assim fazer com que a sentença, né, a severidade da sentença fosse mais leve. Só que com Paulo não teve ninguém, né, que fosse ser o advogado dele. Aqui vai falar assim, eu quero que vocês leiam junto comigo, e você aí de casa também, é no segundo parágrafo que começa, havia entre os gregos, aí um pouquinho mais lá embaixo vai falar assim, mas quando Paulo foi chamado perante Nero, ninguém se aventurou a funcionar como seu conselheiro ou advogado. Nenhum amigo lhe esteve ao lado, nem mesmo para preservar um relatório das acusações apresentadas contra ele ou dos argumentos que usou em sua defesa. Não houve entre os cristãos de Roma quem viesse à frente para estar ao seu lado nessa hora de prova. E aí ele deixa até um relato sobre isso lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versos 16 e 17. E ele diz assim... ele escreve essa carta para Timóteo dizendo, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Então eu fico pensando aqui, né, o que seria de nós sem Deus? Porque muitas vezes nas horas mais difíceis da nossa vida é só você e Deus, não tem mais ninguém, né? Então assim, louvado seja Deus porque nós ainda temos Ele, porque nós podemos contar com Ele. E Paulo, ontem nós estudamos que Paulo ele sentiu esse desejo de ter alguém do lado dele, né? Um companheiro ali fortalecendo ele. Só que na hora que ele mais precisava, ele mesmo relata, né? Um desabafo com Timóteo, não veio ninguém. De tantos crentes que tinha em Roma, né? Ninguém veio para auxiliar a Paulo. Mas quem era Nero? Porque as pessoas, eles não foram ali por causa que eles temiam Nero. Nero, ele foi um imperador muito poderoso. Ele não era apenas um imperador. Nós vemos vários imperadores, Herodes, que fez coisas terríveis no povo judeu também. Nós vemos tantas pessoas, mas Nero, eu acho que se destacou por tantas gravidades que ele fez. Todo mundo sabia que Nero não tinha piedade, que Nero não era um homem fácil, que Nero, se ele quisesse matar qualquer pessoa, ele matava, ele mandava fazer o que ele quisesse. Ele era um imperador muito poderoso. Muitas pessoas se curvavam perante ele. Exércitos eram comandados ao seu favor. Tudo era para ele, em favor dele. E ele não, como ele tinha tudo ao seu favor, ele falava, posso fazer o que eu quiser com qualquer pessoa. Então, as pessoas temiam ele, porque imagine, se um cristão fosse falar em defesa de Paulo e Nero apenas não se agradasse dele, podia mandar matar ele. E ele não tinha o que falar, porque Nero, ele era uma pessoa muito poderosa naquela época. Ele tinha muito poder, mas ele usou esse poder de forma errada. E continuando falando de Nero, né? No parágrafo que começa Paulo perante Nero, aqui vai mostrar, né, a diferença entre os dois, o contraste que havia entre eles. E aí fala assim, o soberbo rei, diante de quem o homem de Deus devia responder por sua fé, tinha alcançado o mais alto poder terreno, autoridade e riqueza, bem como as mais baixas profundezas da iniquidade e do crime. Aí fala que Nero, em poder e grandeza, ele não tinha rival. Ninguém havia que pusesse em dúvida sua autoridade, nem que lhe resistisse à vontade. Reis depunham as coroas a seus pés. Exércitos poderosos marchavam ao seu mando, e as insígnias de seus navios significavam vitórias. Sua estátua foi erguida nas salas dos tribunais, e os decretos dos senadores e as decisões dos juízes eram apenas o eco de sua vontade. Milhões se curvavam em obediência às suas ordens. O nome de Nero fazia o mundo tremer.
Cair em seu desagrado era perder a propriedade, a liberdade, a vida. E a sua carregada fisionomia era para temer mais que a pestilência. Então imagina, gente, eu fiquei tentando imaginar o rosto desse homem, né? Eu não consegui. E ontem nós estávamos conversando sobre isso, né, com as meninas, sobre pessoas assim, que elas são ruins, que elas não têm medo de nada e que, na verdade, as pessoas têm medo delas, né? E aí tem até um ditado, se não pode ir com ele, junte-se a ele, né? Então aqui eu fico pensando, a maioria das pessoas que se curvavam diante de Nero, sabendo que ele era um homem ruim, era por medo mesmo, não porque ele tivesse a dignidade de ser adorado, de ser respeitado, mas porque era medo. Então essas pessoas se prostravam diante de Nero por medo dele, porque sabia que se ele fizesse qualquer coisa que fosse do desagrado do rei, ele seria morto, né? Então você vê aqui que o que adiantava, né? Tanta riqueza. Ele era o homem mais rico, não tinha rival, mas ele também era o mais baixo, o mais vil, né? E aí vai falar sobre Paulo. Aí aqui, continuando a leitura, fala assim: Paulo, sem dinheiro, sem amigos, sem conselho, já era um idoso prisioneiro e estava perante Nero. E como que era a face, né? O semblante de Paulo? Ele exprimia um coração em paz com Deus, coisa que Nero não tinha. Fala que a vida de Paulo era comparada com a do mestre, com a de Jesus, que Paulo ele viveu na terra aqui como Jesus vivia. Então eu achei incrível isso, porque que esplêndido, né? A gente fala assim, nossa, nós devemos seguir as pegadas de Jesus. E nós vemos na vida de Paulo que ele seguiu essas pegadas de Jesus. E uma coisa que eu achei muito interessante é porque quando Paulo estava ali para ser julgado, havia muita gente. Pessoas que não tinham conhecimento da verdade, que não sabiam, não tinham nem conhecimento da verdade, nem que isso aqui é errado, isso aqui é certo, não tinham conhecimento do caminho da salvação. Mas existiam muitas pessoas ali de diversas classes, tanto ricos como os pobres, como os leigos, como os ignorantes. E havia muita gente ali só para assistir o julgamento de um homem. De um homem perante um homem que era tão poderoso naquela época, que as pessoas até adoravam ele, achavam que ele era um deus. Mas o que eu achei muito bonito é que quando Paulo ele foi falar, quando foi dada a oportunidade para Paulo falar ali, ele não se defendeu. Ele sentiu algo muito maior, muito mais grandioso que aquilo. Ele começou a falar sobre Deus, e começou a falar sobre Jesus, e falou, e as pessoas ficaram maravilhadas. E muitas pessoas que eram duras de coração, que não tinham esse desejo, que pareciam ser os mais improváveis, até a eles foi tocada aquela mensagem de Paulo. Paulo falou com tanto fervor, o Espírito Santo se apoderou tanto dele, ele falou sobre o Evangelho de uma maneira tão bonita, tão simples, que as pessoas conseguiram entender e conseguiram ver Deus em Paulo. E eles até viram um semblante de um anjo em Paulo, porque Paulo estava totalmente apoderado do Espírito Santo, falando para todas aquelas pessoas ali. E até Nero estava ali escutando todas aquelas mensagens de Paulo também. E o próprio Nero, ele foi impactado com a mensagem de Paulo, mas ele não se deixou, né, ele não se humilhou perante Deus. Aqui no parágrafo que começa, nunca antes ouvira, vai dizer assim: nunca antes ouvira Nero a verdade como a ouviu nessa ocasião. Nunca antes os enormes crimes de sua vida tinham-lhe sido dessa maneira revelados. A luz do céu penetrou nos recessos de sua alma poluída pelo pecado, e ele tremeu com terror ao pensar em um tribunal perante o qual ele, o governador do mundo, seria finalmente citado, recebendo suas obras e justa sentença. Temeu o Deus do apóstolo e não ousou passar sentença contra Paulo, contra quem nenhuma acusação pudera ser sustentada. Um sentimento de temor restringiu por algum tempo seu espírito sanguinário. Por um instante o céu se abrira para o criminoso e endurecido Nero, e sua paz e pureza lhe pareceram desejáveis. Naquele momento o convite de misericórdia se estendera até ele. Mas por um momento apenas foi-lhe bem-vindo o pensamento de perdão. A seguir foi expedida a ordem para que Paulo fosse reconduzido ao calabouço, e quando a porta se fechou por trás do mensageiro de Deus, a porta do arrependimento se fechava para sempre perante o imperador de Roma. Nenhum raio de luz do céu penetraria de novo as trevas que o envolviam. Logo deveria ele sofrer os juízos retribuidores de Deus. Então aqui o próprio Nero ele teve a oportunidade de receber
o convite de misericórdia de Deus, mas ele não quis. E que terrível, né? Que terrível. Nós temos uma oportunidade de se achegar a Deus, de nos entregar a Ele e nós mesmos fechar essas portas, né? Ele fez igual Satanás. Por um momento pensou, nossa, Deus é misericordioso, mas depois o orgulho tomou conta dele e ele não quis mais aquilo, levou Paulo para o calabouço e ali deixou o fiel servo do Senhor. Só que a pior coisa desse estudo foi a maneira com que Nero morreu. Sim. Porque Nero, ele estava se achando poderoso demais, né? Então ele foi fazer o que ele queria pelas cidades, porque ele tinha muito poder para fazer o que ele queria em qualquer lugar, ele tinha dinheiro, ele tinha um respeito pelas pessoas. Só que ele fez ignomías, fez coisas terríveis na Grécia, e quando ele voltou se achando uma pessoa muito poderosa, que podia fazer o que ele quisesse, depois de um tempo já foi avisado que um grande exército estava vindo atacar o reino dele e que eles queriam se opor à frente do palácio para matar a Nero. E Nero ficou super nervoso com aquilo. Nossa, como assim? Alguém tá vindo aqui me matar? Eu vou me matar por mim mesmo. Porque ele não queria morrer pela mão das pessoas. Pelo menos morrer pela mão dele, né? Ele tinha medo de ser torturado, né? E aí ele tentou se matar, mas não conseguiu, não teve coragem para isso. Então ele fugiu, tentou se esconder numa casa de uma pessoa ali pelo povo dele. Só que foi descoberto, depois pediu para um servo que estava ali ajudar ele, e aí ele mesmo se deu um golpe mortal. E Nero morreu tão tragicamente, perseguido, com esse desejo, com esse sentimento. Nossa, alguém tá vindo me matar, alguém tá querendo me matar. E ele morreu apenas com 32 anos de idade. Eu jurava que Nero tinha mais do que isso de idade, porque ele tinha feito tantas coisas na vida dele, mas ele era tão jovem. E ele já tinha tido um histórico de vida terrível. Nós falamos hoje sobre Nero, e eu não sei, mas ele não deve ter pensado, o que vai ficar terríveis, prejudicou tanto a humanidade e ainda morreu de uma maneira tão trágica e sem ter tido arrependimento verdadeiro. Quando Paulo pregou para ele, foi a última oportunidade dele. Deus nunca deixa uma pessoa perecer sem oportunidades. Nero teve uma oportunidade muito grande, mas ele endureceu o coração dele por causa disso. Ele era muito orgulhoso e ele não queria se submeter a uma autoridade tão grande. E o poder que estava com Paulo, naquele momento de julgamento que Nero estava com ele, esse mesmo Deus que estava com Paulo não estava mais com Nero, porque Nero havia o rejeitado. Que tremendo foi esse estudo, né? É verdade. Que nós possamos entregar nossa vida, né, ao Senhor. Que nós não façamos como Nero, que entregou toda uma vida jovem, né, a Satanás, né? Ele foi usado por Satanás e infelizmente pereceu condenado à morte eterna. Que você em casa possa decidir entregar a sua vida ao Senhor e fazer a vontade dele. Amém. Vamos orar? Tá bom. Oremos. Bendito Deus, queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor, em sua infinita misericórdia, Deus, não nos deixa sem a oportunidade de conhecermos a Tua Palavra. Ó Senhor, conceda no Teu Santo Espírito, ajude-nos, ó Deus, a tomar uma posição ao Teu lado. Que Teus anjos, ó Deus, nos auxiliem no que for preciso. Que nós não endureçamos o nosso coração quando o Senhor clamar a Ele, ó Deus. Que nós possamos reconhecer a Tua voz e aceitar. Que nós possamos, ó Deus, não ter um fim como teve Nero, ó Deus, que se entregou totalmente a Satanás, mas que nós possamos, ó Deus, como Paulo, compreender o Teu grande amor, o Teu sacrifício, ó Deus, na cruz por nós. Que Teu Filho amado Jesus, ó Deus, alcance o coração dos ouvintes de casa, que eles possam, ó Deus, se alegrar ao ouvir a Tua Palavra, que eles possam sentir conforto nas horas mais difíceis da vida deles, que eles possam perceber que, apesar de não ter ninguém ao lado, quando eles mais precisarem, o Senhor sempre estará ali. Por isso, permaneça conosco durante esse dia, que essa Tua Palavra permaneça no nosso coração, que possamos meditar nela ao longo do dia também, Senhor. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Um bom dia e até amanhã. Até amanhã.